Bom, agora vamos visualizar aqui o código-fonte desenvolvido, né, para a tela que o pessoal da Software House tem acesso, ok? Bom, então primeiramente, aqui no pacote com T2TIRP, suporte cliente, nós temos aqui a tela chamado grid, tá? Então é nessa tela aqui que os técnicos, né, eles visualizam todos os chamados que estão cadastrados no banco, né? Todos os chamados que foram abertos, ok? Bom, aqui nós temos uma grid. Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.suporte.java.chamado VO, tá? Então nós temos aqui a tabela chamado, tá? Então são os dados dessa tabela que serão visualizados aqui nessa grid, ok? Nós temos aqui um reload button e um navbar, tá? Todos esses dois botões aqui, eles estão vinculados a essa grid. E temos aqui um outro botão, que é um generic button, tá? É neste botão aqui que o usuário irá realizar o fechamento do chamado, ok? Bom, vamos aqui então analisar o código-fonte dessa tela. No construtor dessa classe é recebido aqui como parâmetro o chamado grid controller, né, que no caso é o controller aqui dessa tela. Essa classe está aqui no mesmo pacote. Vou aqui apenas abrir, tá? Bom, então aqui nós definimos o controller da grid control 1, definimos o grid data locator da grid control 1, ok? Temos aqui o método getGrid1, que retorna a grid control 1, tá? E temos aqui também o método fecha-chamado, tá? Esse método aqui, primeiramente, é verificado se existe algum chamado selecionado aqui nessa grid, ok? Caso tenha algum chamado selecionado nessa grid, nós vamos buscar o chamado que está selecionado e chamar aqui o método fecha-chamado lá do controller, né, que é o chamado grid controller. Nós passamos aí como parâmetro esse chamado que foi selecionado aí pelo técnico aí da Software House, ok? Se ocorrer tudo bem, nenhum procedimento será executado. Agora, caso ocorra algum erro, será emitida aqui uma mensagem para o usuário, né? Erro ao fechar o chamado, ok? Se o usuário clicar nesse botão e não tiver nenhum chamado selecionado nessa grid, será emitida aqui uma mensagem para o usuário. Selecione um chamado, ok? Vamos agora visualizar aqui então o código-fonte aqui da classe chamado grid controller, tá? Então, primeiramente aqui no construtor dessa classe, nós instanciamos essa tela chamado grid, né? Definimos aqui o nome da action, da ação lá no servidor, no caso é o chamado grid action. E logo depois adicionamos essa tela ao MDI frame, né, que é a tela principal do sistema. Ok? Aqui no método load data, nós informamos aqui o parâmetro ação, né, e no caso vai ser a ação a ser executada, que é uma ação de load. Tá? Logo depois realizamos aí a requisição para o servidor. Essa requisição então será recebida aqui pelo chamado grid action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos a classe chamado grid action, tá? No método getRequestName nós temos a definição do nome dessa action e o método executeCommand, que é o método padrão que nós já vimos aí anteriormente. Então, primeiramente, ele vai buscar qual ação que será executada. No caso aqui será uma ação de load. Então, ele vai executar aqui o método load. Ao executar o método load, ele vai buscar todos os chamados que estão gravados no banco de dados, ok? E retornar com essas informações para a aplicação cliente que realizou essa requisição. Então, aqui será atualizado os dados nesta grid, ok? Método double click, tá? Então aqui nesse método double click
ele vai ser executado sempre que o usuário der um duplo clique aqui em um item dessa grid ou pressionar Enter com um item dessa grid selecionado. Ok? Então, qual o procedimento que nós iremos fazer aqui? Nós vamos pegar o chamado que foi selecionado, né, e instanciar aqui a classe chamado detalhe controller. Tá? Nós vamos passar como parâmetro a grid, que é a tela chamado grid, e o chamado que foi selecionado. Ok? Esse procedimento aqui ele vai abrir o chamado para que o técnico visualize as mensagens, receba os arquivos e troque também as mensagens com o usuário. Ok? E finalmente aqui temos o método fecha chamado. Tá? Então esse método ele vai ser executado quando o usuário clicar aqui nesse botão. Então aqui nós definimos uma action para esse botão. Tá? Nesse botão, a action desse botão chama o método do fecha chamado, né, que nós já visualizamos aqui anteriormente. E aqui no controller, primeiramente nós emitimos uma mensagem para o usuário, né, uma mensagem de confirmação. Nós perguntamos se o usuário realmente deseja finalizar o chamado. Se ele responder sim, nós definimos aqui alguns parâmetros da grid, né? Nós iremos fazer aqui uma ação, executar uma ação de update. Vamos passar como parâmetro também o chamado que está sendo atualizado, né? E logo depois realizar a requisição lá para o servidor. Então, a action que vai receber essa requisição é o chamado grid action. Tá? Então, aqui agora será executado uma ação de update, né? Então, nós vamos executar aqui o método update. Ok? Ao executar o método update, nós buscamos o chamado, né, que foi passado como parâmetro. Definimos aqui a data de fechamento e também a hora de fechamento do chamado. Ok? E setamos esses dois atributos. Iniciamos uma conexão com o banco de dados e salvamos o chamado. Ok? Logo depois retornamos com o resultado aqui para a aplicação. Ao retornar com esse resultado, é verificado se houve algum erro durante a atualização desse chamado. Se houve algum erro, será lançado aqui então uma exceção. Ok? Caso contrário, nós iremos recarregar os dados, né, atualizar os dados lá da grid, onde o usuário, né, no caso o técnico, ele visualiza os chamados. Ok? Bom, então, esse é o código que foi desenvolvido aqui então para a tela chamado grid. Tá? No próximo vídeo, nós iremos visualizar o código desenvolvido para a tela que é utilizada pelo técnico da Software House.